Fronteira do México com os Estados Unidos. Do lado de cá está a história de várias pessoas que enfrentam uma vida de muita dificuldade. E do lado de lá está o quê? O sonho de uma vida melhor. Para os imigrantes ilegais, um caminho perigoso separa esses dois mundos. Uma viagem que muitas vezes acaba em tragédia, como a que aconteceu com os 64 passageiros de um caminhão de carga abandonado no Texas, sob um calor de 40 graus. Os nossos repórteres refizeram a Rota da Morte e mostram por que tantas pessoas arriscam suas vidas em nome de uma vida melhor. Um caminhão frigorífico abandonado na estrada. O compartimento de cargas não transportava nenhuma mercadoria, mas vidas. Eram mais de 60 pessoas trancadas, sem ar, sem água, sem refrigeração, sob um calor de 39 graus. O piso do caminhão estava completamente coberto de corpos. Corpos como dos irmãos Fernando e Alejandro Cabaleiro e da esposa do Alejandro, a Mardi, todos nascidos em Honduras. Os jovens faziam parte do grupo que embarcou no caminhão na região de Laredo, na fronteira do estado do Texas com o México. Estavam incomunicáveis. Todos tiveram os celulares apreendidos pelos coiotes, criminosos que cobram para fazer a entrada ilegal de imigrantes nos Estados Unidos. Laredo é um porto de comércio internacional com intensa movimentação de carga. Cerca de 7.000 caminhões cruzam a fronteira por ali todos os dias. Por isso, o local virou uma das rotas preferidas para os coiotes. Toda vez que um ponto de entrada aperta e fica difícil de entrar, vai para o outro, ele espalha para o outro, entendeu? Porque mesmo com essas políticas super restritivas que a gente vê vários governos tomando, as pessoas não param de tentar entrar. Ao contrário. A travessia da fronteira do México com os Estados Unidos é considerada uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo. A causa principal das mortes é o afogamento, segundo a Agência da ONU para as Migrações. No caminhão abandonado não havia brasileiros. Os mortos são do México, Guatemala, Honduras e El Salvador. A placa foi clonada de uma empresa de transportes. O caminhão passou por um dos postos de fiscalização, já no Texas, sem ser parado. Uma câmera de segurança registrou a imagem do motorista por volta das 3 da tarde de segunda-feira. O homem foi identificado como Homero Zamorano Jr., um cidadão americano. Depois de dirigir por mais de 250 quilômetros, ele abandonou o caminhão em uma estrada deserta em San Antônio. Segundo a investigação, Homero não sabia que o ar-condicionado estava quebrado. Na carroceria havia homens, mulheres e crianças. A maioria das vítimas morreu por exaustão e desidratação. Caminhão frigorífico, ele está todo isolado. E esse isolamento, ele impede que o calor entre, mas também que impede que ele saia do caminhão. Isso vai aumentando a temperatura interna e o aumento dessa temperatura gera alterações corporais. Começam com a confusão mental, desmaios, tonturas. Foi o funcionário de uma empresa ali perto quem descobriu as vítimas. Ele ouviu gritos e se aproximou do caminhão. Por uma abertura na porta, viu uma menina sentada pedindo socorro. O cheiro que vinha lá de dentro era muito forte. As pessoas estavam empilhadas, como se tentassem escapar. Do lado oposto, um homem tossia com falta de ar. Ele tentou ficar de pé, mas estava fraco demais para se movimentar sobre os corpos. Entre os mortos estavam os primos, Pascoal, de apenas 13 anos, e Juan, de 14. Eles saíram da Guatemala há 2 semanas para fugir da pobreza. O motorista do caminhão foi encontrado escondido atrás de um matagal. Se for condenado, ele pode pegar prisão perpétua ou até pena de morte. A polícia também prendeu outros 3 suspeitos. A pedido do Domingo Espetacular, o capitão André, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, usou um detector de gases para simular o que pode ter acontecido dentro do caminhão no Texas. O que nós estamos respirando agora está em torno de 20,9% de oxigênio.
Eu vou simular então um ambiente confinado com essa sacolinha plástica, simulando basicamente o que aconteceu dentro do caminhão. Pessoas respirando, ar respirável e exalando dióxido de carbono, ok? O percentual de oxigênio, ele já abaixa de 19%, já começa a ser prejudicial para o corpo humano. E as pessoas estão respirando esse percentual de oxigênio. Com 17% de oxigênio e exposto a um certo período de tempo, você já vai ter algumas sequelas, como por exemplo dor de cabeça, náuseas, até levar as pessoas ali dentro ao nível de inconsciência, coma e aí posteriormente óbito. 650 pessoas morreram no ano passado na fronteira entre México e Estados Unidos. Foi o maior número de mortes desde que a Agência da ONU para as Migrações passou a levantar estes dados. Em julho do ano passado, a polícia do Texas encontrou 105 imigrantes ilegais espremidos dentro da carroceria de um caminhão que circulava por uma rodovia perto da fronteira. Todos sobreviveram. Mas em 2017, 39 pessoas foram achadas dentro de um caminhão parado no estacionamento de um supermercado em San Antônio. 10 morreram. O motorista pegou prisão perpétua. E em 2003, na mesma cidade, foram 19 mortos trancados num caminhão de laticínios, sob uma temperatura interna de 80 graus Celsius. Cerca de 160 brasileiros são barrados todos os dias tentando entrar irregularmente aqui nos Estados Unidos através da fronteira com o México. E o número não para de crescer, apesar de todos os perigos que envolvem a travessia. É melhor consultar o advogado, melhor consultar outras opções, ao invés de se arriscar numa aventura assim que pode custar a vida da pessoa, né? E que não se deixe levar pela conversa dos coiotes, né? Reynosa, do lado mexicano da fronteira, é para onde vão muitos dos imigrantes barrados ou que aguardam resposta para os pedidos de asilo. Nossa equipe encontrou dezenas de famílias vivendo em barracas. A Leslie veio de Honduras. Ela tinha um comércio de frutas e verduras, mas foi extorquida por criminosos e acabou perdendo o negócio. O Caden fugiu da violência no Haiti quando tinha 6 anos. Morou no Brasil, no Chile e agora espera a chance de melhorar de vida legalmente nos Estados Unidos. Que deixa nós que cruzar para allá legalmente. Mas não tem só estrangeiro aqui. Esta mexicana fugiu com o marido e os 3 filhos do estado onde morava. Ela é enfermeira e o marido engenheiro. A família também pediu asilo para entrar legalmente nos Estados Unidos. Não há bom futuro para nossos filhos. O Héctor é diretor de uma casa que acolhe imigrantes. Ele calcula que há 5.000 pessoas acampadas em Reynosa, incluindo cerca de 35 famílias brasileiras. 35 famílias que han estado esperando aqui. Do lado americano, encontramos o brasileiro Gilmar. O motorista de caminhão conhece bem os perigos da travessia. Ele cruzou a fronteira pelo Rio Grande quando tinha 21 anos. E ali a gente agarrou naquela boia, né? Um pessoal subiu em cima, foi umas 20 pessoas em cima de uma boia, deve você ter uma ideia. E ali o coiote puxava a boia, né? E você ia segurando uns montados em cima até atravessar o rio. Mas o pior ainda o aguardava, já em solo texano. A imigração deu em cima de nós na época. Nós teve que abandonar carro e os homens de helicóptero em cima. Rapaz, foi difícil, foi doído. Foi doído naquela época, a gente se perdeu, a gente passamos fome, necessidade, não tinha lugar de nada, sabe? A gente ficamos uns 2 dias na mata aí, rodando aqui no Texas, né, naquela época, e sem achar água para tomar. Foram muitos anos trabalhando duro na construção civil até conseguir o Green Card, o visto permanente. Só então ele tirou a carteira de motorista e passou a dirigir caminhões. Ao visitar o Memorial dos Imigrantes Mortos essa semana, Gilmar teve ainda mais certeza de que não se arriscaria de novo. Se fosse hoje,
eu não veria dessa forma. Eu buscaria uma forma legal. Aqui você passa pela mão de coiote, você passa pela mão de estrupador, você passa pela mão de assassino. Quantas vidas, quanto sonho não terminou aqui nesse local?